Nós nos vemos através da cruz. Na cruz, pelos olhos iluminados do coração, por revelação, nós podemos nos ver. Se Cristo não se revelar a nós, de maneira alguma vamos nos ver, nos enxergar. E se nós não nos vermos, não haverá em nós arrependimento, vergonha diante de Deus, e nem perceber o amor, a graça e as misericórdias do Senhor. Nós não vamos perceber o tamanho do sacrifício, o tamanho da dedicação e da entrega do Senhor Jesus Cristo, se nós não nos vermos em Cristo. Isaías 53 vai nos ajudar, olhando com os olhos dados e iluminados pelo próprio Deus, no poder do Espírito Santo. Nós vamos ver, olhando para Jesus, nós vamos nos ver. Isaías 53, ele diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Revelado o braço do Senhor? A quem? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Jesus era lindo, Jesus era santo, Jesus não tinha defeito, Jesus do fio de cabelo à sola do pé, plenitude de santidade, de alegria, de paz, divino, eterno divino. Mas ali na cruz ele mostrou para cada um de nós quem nós somos. Em 2 Coríntios 5, 21, a palavra do Senhor diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muitas vezes olhamos aqui para esse Isaías 53, olhando para Jesus e ficamos com tanta pena de Jesus Cristo. Ele se sujeitar a ser tornado quem nós éramos e mostrar para mim e para você quem realmente nós somos sem o novo nascimento, sem a regeneração, sem a transformação, sem termos ter sofrido os efeitos da regeneração em Cristo Jesus. Quem não tinha aparência nem formosura? Eu e você. Eu e você. Os nossos pecados do fio de cabelo até a sola do pé, conforme Isaías 1, é a nossa realidade. É podridão completa. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele está transferindo a nós quem realmente somos. E se isso não acontecer, nós não vamos ter a dimensão do nosso pecado, da nossa pecaminosidade, da nossa condenação, da nossa injustiça, da nossa incredulidade, da nossa indiferença com relação a Deus e as coisas de Deus. Nós não vamos ver, mas olhando para Jesus, iluminados os olhos do nosso coração, pelo trabalhar de Deus, no Espírito Santo, nós vamos ver
que quem não tinha beleza e formosura éramos nós. Mas ele se sujeitou para que pudéssemos ver, nos ver. É como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Esta é a nossa situação diante de Deus. Mas é necessário que nós tenhamos visão a respeito dessa realidade, senão nós não vamos ter arrependimento. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Exatamente. Não tinha nada em mim e você que agradasse a Deus. E nós estamos enxergando nada nos agrada. Mas nós estamos vendo nós mesmos. Nós estamos nos enxergando. Não temos nada de nós que agrade a Deus. E Jesus manifestou isso para cada um de nós. Porque é assim que Deus nos via, e Deus nos batizou em Cristo, nos incluiu em Cristo, e em Cristo ele se manifestou, ele manifestou quem eu era, quem você é. Nós deveríamos, primeiro, coitado de mim, mas louvado seja ele por ele ser tão gracioso e amoroso de receber, de tomar aquilo que eu era e mostrar para mim o que ele realizou gratuitamente em meu benefício e meu favor. Não tinha nenhuma beleza que nos agradasse. Se nós não enxergarmos com os olhos dado pelo próprio Deus, nós não vamos nos ver em Cristo. Então nós não vamos valorizá-lo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Nós estávamos padecendo. Não tinha nada em nós, só dores, fracassos, tentativas inúteis, de alguma maneira agradar a Deus e ser alvo do trabalhar dele. Enquanto nós não formos transformados, regenerados, Deus, com toda a sua graça e misericórdia, ele não acha lugar em mim e você para trabalhar. Porque eu e você queremos nós mesmos tentar, por nós mesmos, melhorar, satisfazer a Deus, ou ter uma paz interior, uma paz liberta, um coração liberto, uma vida liberta. Mas nós não temos beleza e nem formosura. Nós somos pessoas de dores. Jesus tornou exatamente o quem eu era, quem você, quem nós somos sem Cristo e quem você é sem Cristo. Ele não foi tornado alheio a nós, um homem de dores. Eu não tinha nada, que motivo algum para ter dores, se não fosse pelas minhas dores, de sem alegria, sem paz, sem rumo, sem caminho. Olha o que diz aqui no livro de Efésios, capítulo 4, ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Está descrevendo eu e você. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram à dissolução
se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Isto é nosso, ele é puro. Mas quando ele recebeu aquela impureza, recebendo um castigo que nos trazia paz, caiu sobre ele. E ele nos deu visão para nos ver nele. E termos em nós gratidão, adoração, reconhecimento. Como eu posso me ver nele, ele que nunca pecou, jamais teve impureza nele, e agora, olha, estou vendo homem de dores, sem beleza, sem formosura, é como raiz de uma terra seca. Sou eu essa pessoa. Ele está só passando a imagem daquilo que eu sou, mostrando para mim, olha aqui, é você que é assim. Mas eu me sujeito, entrego, para poder, em mim, você ser regenerado, tornado uma nova criatura, uma nova criação. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os olhos escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Que é essa pessoa desprezada? Eu e você. Rejeitado, eu e você. É impossível Deus nos manter da maneira que sempre fomos. Por isso que ele envia Jesus Cristo. Cristo, Deus eterno, se encarna na pessoa do seu Filho, e o seu Filho aceita o pecador, o seu corpo na cruz. E a morte do pecador, ele morre a morte do pecador, para que o pecador possa experimentar justificação. Portanto, quem morreu justificado está do pecado. Eu que precisava ser justificado do pecado. O salário do pecado é a morte. Estou citando Romanos 6:23, Romanos 6:7. Que o Espírito Santo mostre para mim e para você. Olhando em Cristo e nos vendo. E nos vendo, enxergando quem nós éramos, de fato e de verdade, de dentro para fora. Nós vamos ser conduzidos ao arrependimento, à confissão. Senhor, eu sou assim mesmo. Senhor, o Senhor está me descrevendo quem eu sou. O Senhor está falando a respeito de uma pessoa, e essa pessoa sou eu, não é o Filho de Deus. O Filho de Deus se sujeitou, se entregou, se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e agora ele convida eu e você também para entrar nessa, para poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já se viu em Cristo como raiz de uma árvore seca? Não tem beleza. Sou eu e você. Homem de dores. Eu e você. O homem perdido só anda em dores, fracassos, sem alegria, em desespero, sem esperança. Mas tem tentativas atrás de tentativas para se justificar diante de Deus, usando as suas próprias justiças, que não passam de imundícia diante de Deus, as suas próprias obras, essas obras que não o justificam, são desprezadas por Deus, porque estas obras são realizadas buscando interesses de Deus e ser atendidos e aceitos, sendo que Deus nos aceita pelas obras de Cristo, o sacrifício de Cristo. A oferta a Deus é a oferta do Cordeiro de Deus,
para justificar o pecador. Eu e você. Você já se viu em Cristo? Em Isaías 53. Não tinha beleza. Sou eu. Nem formosura. Sou eu. Pessoa de dor. Sou eu. Sabe o que é padecer? Muitas vezes está padecendo, mas não sabe o que é padecer. Há o motivo de estar padecendo. Mas está padecendo. Nós lemos aqui. Escurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Você é uma pessoa que vive em dores, sem beleza de Deus, sem o reflexo da vida de Deus no seu viver, nos seus relacionamentos. Uma vida desesperada. Olhando para Cristo na cruz, nós nos enxergamos. Mas também olhando para Cristo na cruz, nós podemos nos ver crucificados e olhando para Cristo na cruz, nós começamos a entender que ali na cruz houve a nossa reconciliação, houve a nossa justificação, houve o perdão dos nossos pecados, houve a morte da vida condenada para uma ressurreição de uma vida justificada, um novo homem criado segundo Deus, e justiça e retidão procedente da verdade. Efésios 4, 24. Cristo Jesus, maravilhoso. Oh Jesus, tu mostraste para mim, tu mostraste para nós quem o Senhor aceitou no seu corpo, na cruz. Identificou, misturou com um propósito eterno para nos resgatar. Para nos resgatar. Aleluias. Vindo, porém, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu, filho de Deus? Mas o Filho de Deus nos aceitou, nos recebeu e nos tornou filhos de Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Se você nunca se viu tão pecador, é porque não houve arrependimento. E quem não se vê tão pecador, ao ponto de Deus enviar o seu Filho para te resgatar, te libertar, te purificar, fazer de você uma nova criatura, se você não ainda viu isto e não houve aquele arrependimento sincero, verdadeiro, vindo da parte de Deus, é porque ainda você é velha criatura. Você não foi feito filho de Deus. É um religioso, não importa a denominação. Mas há esperança. Mas há esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. Que ele nos conduza ao pleno arrependimento, plena verdade de Deus nas nossas vidas.
Que o grande propósito dele, de Deus Pai, é ter uma família de filhos parecidos com seu Filho Jesus Cristo. E você diz, eu sou filho de Deus. Quanto você tem sido parecido com Jesus Cristo? Essa é a pergunta que eu sempre faço para mim mesmo. Continue sendo alcançados. Continuemos sendo alcançados pelo evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.